para nós uma surpresa, né? Cada dia Deus vem abençoando a reunião dos pastores, amando pastores. Ontem mesmo conversávamos sobre a importância dessas reuniões, de estarmos juntos. Como é bom, irmão, a gente poder estar junto, como é bom a gente poder estar em aliança, em relacionamento. Quando o pastor Tiago me falou hoje, a gente conversando sobre isso, comecei a lembrar sobre o PAP, porque o PAP começa justamente no início dessa pandemia, e foi em cima de uma pandemia que surge o PAP, e eu sempre vendo sobre essa importância das crises, porque as crises nos tiram da zona de conforto e nos faz ver onde precisamos uns dos outros, e essa crise realmente gerou isso. Uma pergunta que nós fazemos sempre no início dessa pandemia é: será que nós vamos aprender alguma coisa com essa pandemia? Será que essa pandemia ensinou alguma coisa para a gente? Será que essa pandemia trouxe algum entendimento para a gente? Para quem não sabe, eu sou casado com a pastora Vanessa, né? Minha esposa, Vanessa Rodrigo, o Tiagão conhece bem. Sou líder do ministério aqui da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética em Nilópolis. Presido o Conselho de Pastores de Nilópolis há alguns anos, e sempre nesse intuito de ver pastores. Eu me lembro que eu não tenho tanta idade assim, mas em 92 eu me lembro que isso começou a queimar no coração, porque eu vi uma reunião de pastores, comecei a me perguntar: meu Deus, o que é isso? E comecei a querer entender, eu era adolescente ainda, como funcionava essa questão de reunir pastores, e comecei a participar dessas reuniões de pastores. Logo depois, alguns anos depois, eu assumi interinamente o Conselho de Pastores aqui da cidade de Nilópolis, e logo depois já assumi definitivamente o conselho, e a gente vem trabalhando com pastores ao longo desse tempo. Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção há um tempo atrás foram essas duas perguntas. Será que a gente aprendeu alguma coisa? A gente vai aprender alguma coisa com essa pandemia? Ou o que essa pandemia quer nos ensinar? Eu me lembro quando o apóstolo Joel começou a pregar, e ele falou sobre os erros do ministério. Uma das coisas que eu sempre pergunto quando eu estou perto de algum pastor, esses grandes homens, amigos, uma das perguntas que eu sempre faço aonde eles tiveram a possibilidade de errar para que eu não possa errar? E uma das perguntas, eu me lembro de uma pergunta, eu vou ministrar uma palavra aqui, que eu espero que abençoe a sua vida, que tem por tema essa mensagem: quando um príncipe perde a unção. Está lá no livro de Juízes, capítulo 13, e eu quero, antes de ministrar, já colocar isso. De repente, algum pastor, no final, tiver algum propósito de oração, se puder levantar a mão, né? Botar aí já a mãozinha, porque depois a gente abre o microfone para que esse pastor possa falar o propósito de oração dele. A gente está vendo um cenário totalmente atípico, né? Aqui na igreja, mas totalmente atípico. Juízes capítulo 13, eu vou ler alguns versículos só para te lembrar dessa história, sei que você já conhece. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. A Bíblia narra a história de Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. Sansão deveria julgar Israel por 40 anos.
mas julgou apenas 20. A vida de Sansão ilustra que nem sempre um bom começo é a garantia de um bom fim. O poeta norte-americano Henry vai dizer o seguinte: a arte de começar algo é formidável, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. Eu vou repetir essa frase. A arte de começar algo é formidável, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. Por esse motivo, Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu sempre libero uma palavra profética toda vez que eu ministro, e eu amo isso, ainda mais agora falando com amigos, é que o fim sempre será melhor do que o começo. Eu sempre declaro isso, nós vamos terminar muito melhor do que começamos, nós vamos terminar muito melhor do que iniciamos o nosso ministério. A Bíblia diz que Sansão teve um começo brilhante, até o momento em que ele acaba ficando enrolado. E ele termina, infelizmente, muito mal. Sansão tinha tudo para dar certo. Seu nascimento foi precedido pela visita do anjo. A gente vê isso em Juízes capítulo 13, versículo 3. Seu nascimento foi um resultado de milagre, pois sua mãe era estéril. Já no ventre consagrado ao Senhor, ele seria um nazireu, alguém separado. Seus pais eram pessoas piedosas, tementes e levavam Deus a sério. Diz que Deus ouviu a voz de Manoá e atendeu o seu pedido. Sansão cresceu em um lar onde Deus era adorado. Antes de nascer, Deus revelou aos pais de Sansão qual seria a missão e o propósito em sua vida: libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele já nasce com um propósito definido, ele já nasce com um direcionamento definido, ele já nasce com uma perspectiva de vida definida. Eu creio que você nasceu com o ministério com uma perspectiva definida, resolvida. Você nasce com essa visão e essa visão já é resolvida. Ele deveria, no caso de Sansão, libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele cresce sabendo qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele começou a sua liderança debaixo da unção do Espírito. A pergunta que, quando falamos de Sansão, e que eu quero deixar ao seu coração hoje é: por que ele começa tão bem algo e termina tão mal? Por que Sansão começa algo formidável, de uma forma tremenda, com a motivação certa, com o coração, com o direcionamento, com o propósito certo, e termina de uma forma tão assustadora e tão terrível? A Bíblia vai dizer, e eu já deixo só para você o teu coração, e antes de entrar, eu pensando sobre ministrar a você, e eu postei uma frase no PAP outro dia, que diz que diplomas sinalizam o que você aprendeu, cicatrizes revelam o que você venceu. Diplomas vai te levar ao que você aprende, mas as cicatrizes vão te marcar aquilo que você vence. Como pode um homem começar como príncipe de Deus, no caso de Sansão, e terminar literalmente como palhaço na mão do inimigo? O que aprendemos com isso? Como eu disse no início, eu sempre pergunto a todo pastor que eu sento quais foram as áreas que ele errou. E eu gostaria muito de ouvir o apóstolo Joel falando sobre esses erros do seu ministério. A Bíblia diz que Sansão é um homem de Deus que escolheu andar sozinho. E eu, claro, parafraseando isso, Sansão não leva a sério o que Deus disse a respeito dele e o que Deus havia falado. E aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. E eu pego esse não estar só. Irmão, como é bom andar em unidade. Eu falo com o pastor Tiago, a gente se fala constantemente. Mas uma das coisas que a gente sempre fala, que a gente não possa errar onde outras pessoas erraram. Que a gente venha se autolapidar. A Bíblia diz em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, vai dizer: é melhor ser dois do que um. Um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O pastor Henrique Cordeiro escreveu:
Na ausência dos outros, até mesmo o melhor que temos nos leva à loucura. Vou repetir. Na ausência de outros, até mesmo o melhor que temos nos leva à loucura. Jesus, sendo o Senhor, escolheu andar com pessoas. Paulo, a nossa maior referência humana de liderança, escolheu andar com pessoas. Moisés tinha um conselheiro chamado Jetro. Isso está lá em Êxodo, capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 27. Davi tinha um mentor chamado Natã. Era um profeta que confrontava, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 15. Josué tinha Moisés. Daniel tinha um dos homens mais íntegros da Bíblia. Ele protegeu sua integridade praticando a prestação de contas para 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Daniel, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Aí eu te faço uma pergunta, irmão, com toda simplicidade. Para quem a gente tem prestado conta? Com quem a gente tem conversado? Pastor Tiago e eu, nós pegamos muitos pastores nessa pandemia e eu perguntava, o que aconteceu com você? E eles disseram, nessa caminhada, nessa trajetória, eu fiquei sozinho e me perdi no caminho. Muitos me disseram isso, porque andou sozinho, se perdeu no caminho. E eu deixo uma palavra aqui, como é bom, irmão, estarmos nessa reunião, como a reunião do Papa é importante para nós, como é bom estarmos aqui toda sexta-feira, às 13 horas, sabe, não perdendo tempo, mas investindo tempo, podendo nos relacionar, ouvir uma palavra que pode abençoar o nosso ministério e, mais ainda, nos fazendo entender que andar sozinho é um erro. A gente pode chegar muito mais longe em unidade, a gente pode chegar de uma forma muito mais poderosa, caminhando junto, ou seja, em unidade. Eu botei uma outra fase no meu Face esses dias que eu achei a das mais fantásticas para esse momento. No tempo da fartura, qualquer pessoa consegue ser faraó, mas no tempo da escassez, só quem tem revelação governa. É nesse momento que a gente está vivendo de crise, de adversidade, de dificuldade, que a gente precisa mais um pouco do que a gente jamais imaginou. Essa reunião não só nos traz um conhecimento, mas essa reunião nos faz entender que, mais ainda, essa pandemia nos ensinou mais ainda que eu preciso de você mais do que você imagina, que eu preciso de você estar contigo mais do que você pensou. Irmão, quantas pessoas hoje perderam ministérios porque andaram sozinhos? Eu tenho falado com muitos pastores, sabe? Pastores que começaram com 30 anos de ministério, pessoas que têm um tempo fantástico na presença de Deus. E eles dizem para mim, olha, eu errei, Maurílio. Quando eu comecei a andar sozinho, eu achei que podia. Pessoas que começaram bem o seu ministério, começaram bem o seu chamado, mas acabaram se perdendo porque ficaram sozinhos. Se eu posso te dar uma palavra com muita humildade, eu te diria o seguinte, irmão, não ande sozinho. A pior dor para todo pastor é andar sozinho, é andar, sabe, sem ninguém do lado, é andar achando que ele é absoluto. Essa pandemia precisa ensinar algo ao nosso coração. Eu e você não somos eternos, nós não somos absolutos. Essa pandemia precisa trazer um sentimento ao nosso coração. Não dá para andar mais sozinho, a gente precisa de alguém, a gente precisa caminhar com pessoas, a gente precisa voltar a amar pessoas de verdade. Que o teu sentimento hoje seja esse, que essa pandemia te mostre isso. Líderes que estão andando em depressão, líderes que estão andando com crise de ansiedade, líderes que estão se frustrando, passam por uma luta. Outro dia, um pastor com mais de 35 anos de ministério chegou para mim e disse, hoje eu sofro porque eu não tinha alguém, eu não tive ninguém, eu cresci tanto que eu não pude olhar para o lado e não perceber ninguém, eu não consegui olhar ninguém nem à minha frente, e eu não consegui olhar para ninguém nem atrás de mim. Sansão, ele se perde, porque ele decide caminhar sozinho. Quando um líder decide andar sozinho, alguma coisa não vai bem na sua alma. Você pode, isso indifere de quantas pessoas você tem no seu ministério,
sabe? Decida ter alguém. Eu falo aqui claramente, decida ter amigos, sabe? Que ande contigo, amigos que podem chegar para você e te falar a verdade. Eu sempre digo que amigo de verdade é amigo que fala a verdade, que pode te falar, olha, cara, você está errando, você está saindo do trilho, você, sabe, está deixando a desejar. Amigos que tenham liberdade de te falar a verdade. E você possa olhar para eles com a maior simplicidade e falar, me perdoe, eu vou corrigir minha rota. Amigos que te façam entender que Deus sempre precisa ser a primazia na nossa vida. Que te façam entender que não é o conhecimento, que não é a estratégia, que não é o que você conquistou, que não é nada disso. Que o segredo do teu sucesso sempre foi Deus. O segredo para você chegar onde você chegou sempre foi Deus. O segredo para você estar onde você está sempre foi Deus. Sansão se esquece disso tudo. E porque se esquece disso tudo, ele termina de uma forma muito ruim. Os últimos a saberem que perderam a unção são sempre aqueles que a unção foi confiada. Eu vou repetir. Os últimos a saberem que perderam a unção são sempre aqueles que a unção foi confiada. 4 qualidades, então, presta conta. Primeira qualidade, vulnerabilidade. Se deixa conhecer. Ele não passa uma aparência, mas ele faz se conhecer, não o que está no exterior, a roupa que se usa, o perfume que se usa, a camisa que se tem, não. Ele faz conhecer o que está no interior dele. E porque ele faz conhecer aquilo que está no interior dele, ele se permite ser tratado, moldado. Vivacidade é uma segunda característica, ele está sempre aberto a aprender alguma coisa. Ele não consegue ver que ele entende tudo. Irmão, tem sempre alguém que vai te ensinar alguma coisa. Aprenda, sabe? Esteja aberto a aprender. Não se permita crescer tanto a ponto de você não perceber que você está disponível a aprender. Outra coisa que eu aprendo é disponibilidade. Ele aceita ser perguntado. Honestidade. É fiel à verdade, sem se importar o quanto possa se ferir. O pastor Charles Wilson, ele faz 7 perguntas sempre aos seus liderados. Primeira pergunta: você foi visto com alguma mulher em algum lugar na última semana em situação que possa ter sido tida por suspeita? Segunda pergunta: você faz algum negócio financeiro que faltou integridade? Terceira pergunta: você se expôs a qualquer tipo de material ilícito, de sexo? Quarta pergunta: você gastou tempo adequado em estudo da Bíblia e oração? Porque aquilo que nós chamamos de sucesso, outros chamam de intimidade com Deus. Aquilo que nós chamamos de visibilidade, outros chamam de proteção de Deus. Porque Deus, quando quer proteger alguém, ele gera visibilidade, porque ele sabe que está no centro. Quinta pergunta: você deu tempo à sua família? Você colocou a sua família como prioridade nessa pergunta? Esses dias eu peguei um pastor aqui na igreja, e ele me deu liberdade para falar sobre isso, e ainda citar o nome, eu não vou citar o nome, mas ele me disse assim: bispo, eu estava tão focado no ministério, que eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo para minha casa. As pessoas vinham falar comigo, bispo, e eu estava sempre atento ao que elas tinham para falar. Eu não tinha outro objetivo, outro pensamento. Eu estava sempre focado, eu sempre me doava. E eu perguntei como terminou com isso tudo. E ele falou: eu perdi, foi a minha família. Dê tempo à sua família. Sexto, você cumpriu o preceito da sua vocação e daquilo que você foi chamado? Sétimo, você acaba de mentir em alguma dessas respostas? Será que alguma dessas perguntas que foram feitas, porque eu me incluo nela e não me excluo de nenhuma delas, você mentiu em alguma delas? O que pode levar ao isolamento? O que pode fazer com que um líder
seja um homem solitário. Primeiro, a perda da simplicidade. Pessoas que começaram bem, mas se esqueceram de onde saíram e se esqueceram porque foram chamados. Esqueceram a simplicidade do chamado. O que faz florescer a vara é a simplicidade do chamado. A falta de tato no tratar com as pessoas. A falta de investimento em relacionamento. Vive sempre no ativismo e acabou se perdendo com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse, eu presido o Conselho de Pastores daqui a alguns anos. E quem é de Nilópolis, né, tem noção disso, porque aqui em Nilópolis isso viralizou. Um determinado pastor aqui da nossa cidade, em um dado momento, me liga para minha casa, devia ser por volta de 1h da manhã. E ele diz, só tem um tempo para mim? Eu falei, claro, pode falar. E ele me diz o que tinha acontecido com ele e com o ministério. E eu falei para ele, qual decisão você tomou? E ele me disse, eu errei porque eu não tinha ninguém para conversar. E eu perguntei para ele, por que você só me conta agora, depois que aconteceu? Aí ele falou exatamente por isso, porque eu não tinha ninguém para conversar. E essa falha de não ter ninguém e a falta de investimento no relacionamento, ele sempre viveu uma vida muito ativa, viajando muito, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para as pessoas, não tinha tempo para ninguém. Que nós possamos rever, e eu volto a dizer isso, que nós possamos rever alguns conceitos nossos nessa pandemia. Como você é valioso, como você é importante para a vida de outras pessoas. Valorize esse tempo que nós estamos tendo para se relacionar de novo, conhecer outras pessoas, sabe? Nós começamos aqui uma reunião, aqui na igreja, além do papo, que eu chamo de P6. É uma reunião que foi gerada justamente em cima disso. A gente reuniu alguns pastores aqui da cidade, coisa que eu já fazia. Eu sempre tenho muito costume de ligar para todo mundo, de falar com os pastores, mandar mensagem. Em algum momento, você que está sempre no meu WhatsApp, já recebeu muitas mensagens minhas. E eu falava com esses pastores, e nós montamos esse grupo para a gente poder se ali conversar, e de tempo em tempo a gente senta, sabe, mesmo nessa pandemia, para se ver, para olhar um para o outro, para dizer o quanto o outro é especial, para dizer o quanto o outro é importante. Que nós possamos ter sempre alguém para quem ligar. Alguém que não vai dizer o que a gente quer ouvir, mas alguém que vai dizer o que a gente precisa ouvir. Alguém que vai estar tão preocupado com a gente, que vai nos falar a verdade, não para nos ferir, mas para nos tratar. Alguém que vai falar para a gente, não aquilo que a gente, em especial, quer ouvir naquele dia. Olha como você está bonito, mas alguém dizendo que você fez algo errado. Mas para tratar a nossa alma, tratar a nossa direção e tratar a nossa rota. Outra coisa, o que pode nos levar ao isolamento, o excesso de autoconfiança. O que pode nos levar ao isolamento, o mau humor crônico. O que pode, então, nos levar ao isolamento, o sucesso, que sempre levanta uma parede de isolamento. Porque as pessoas elas consideram que estar no topo é sucesso, estar no momento bom ministerial é sucesso. Isso pode provocar alguns isolamentos. O que pode provocar isolamento, por último, a ingratidão. Homens de Deus que escolhem caminhar sozinhos se tornam presas fáceis do diabo. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Se eu puder deixar alguma fala ao seu coração hoje, com essa mensagem tão simples, nós ouvimos tantos homens ministrarem no papo, eu diria para você, não ande sozinho. Tem alguém que você possa abrir o seu coração. Vou melhorar. Tem alguém que você possa abrir a sua alma e dizer o quanto você se sente, como você está entristecido, como você está machucado, como você está ferido, como algumas coisas pararam você e te impediram de crescer. Tem alguém que você possa falar, olha, eu já não oro mais, eu já não leio a Bíblia como eu lia antes, eu já não tenho intimidade como eu tinha antes. Perceba isso antes que a unção se esvai e você não tenha mais como recuperar isso. Nossa vida secreta
aquelas atitudes e comportamentos que escondem dos outros são interesses especial do diabo. E eu vou repetir essa frase para você não esquecer. Nossa vida secreta, aquelas atitudes e comportamentos que escondemos dos outros, são de interesse especial do diabo. Outra coisa que eu aprendo, Sansão, homem de Deus, que perdeu a capacidade de aprender. Esses dias eu foi lá na Ilã, e assim que eu cheguei, tinha uma criança, um carrinho de bebê, e ela estava mexendo no celular. E ela estava mexendo com uma velocidade, um bebê, mas com uma velocidade. Eu falei, rapaz, eu preciso aprender algumas coisas com essa criança. Porque ela conseguia mexer em áreas que eu falei, rapaz, ela numa velocidade para mexer, e eu fiquei olhando para aquilo. A gente não pode perder a capacidade de aprender. Ele era concentrado em si mesmo. Sansão, indisciplinado e arrogante. Por isso, não era ensinável. Há um tempo atrás, agora, pastor Tiago, um pastor amigo seu, ele disse que Jesus pega os seus discípulos e escolhe pescadores porque eles tinham um coração ensinável. Eles eram alguém ensinável. Ele não sabia ouvir. Logo no início, seu pai procurou convencê-lo de um grave erro. Casar-se com uma mulher, julgo desigual, mas ele não sabia ouvir. Ele não tinha o tato para ouvir. Ele não aprendeu com os erros dos outros. Gideão, que julgou Israel antes que ele, cometeu muitos erros. Ele poderia ter aprendido com os erros de Gideão, mas ele não aprende. Ele não aprendeu com os seus próprios erros. A gente consegue perceber alguns erros de Sansão. Ele errou em escolher uma mulher para casar que não era do seu povo. Ele errou quando passou no meio da vinha, indo para Tamar. Errou quando tocou no leão morto. Errou quando brincou de propor enigma na festa. Errou em Gaza. Se deitou com uma mulher prostituta. No Vale de Sicoré, ele se apaixona por Dalila. No Vale de Sorek, informante dos filisteus, seduzido por Dalila, ele se apaixona por ela. Sansão nunca admitiu o seu pecado, nem se humilhou perante Deus. Não vemos em nenhum momento Sansão pedindo orientação. Olhe para Sansão e veja um homem que não melhora, um homem que só piora. Algumas características, deixa eu te falar uma coisa. Andar com alguém, meu irmão, é ser lapidado todo dia. Andar com outra pessoa é se permitir lapidar todos os dias. E eu te trago isso com muita humildade. Eu falo sempre com meu mano, eu falo, pai, não deixa errar não. Me vê errando, fala para mim, para poder corrigir minha rota. É ser lapidado todo dia. Sansão, um homem de Deus, que não reparou as fraquezas do seu caráter. O escritor John Maxwell, ele escreve a lei da base sólida. E é uma confiança. E confiança se constrói com competência, caráter e coerência. Sansão tinha força, competência, mas era pobre de caráter e coerência. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Vou repetir. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Vou repetir, porque isso precisa ficar no nosso coração todo o tempo. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Talento não é dom, mas caráter é uma escolha. Vou melhorar. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Decida viver um tempo melhor no seu ministério. Sansão matou um leão sem nenhuma arma nas mãos. Matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrou um no outro, acendeu tocha, ateou fogo no campo dos filisteus, matou os filisteus com uma queixada de jumento,
removeu os portões de gado, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. Sansão tinha domínio, não tinha domínio próprio. Um homem que não domina a si mesmo acabará construindo a sua própria forca. Quem mata leão, 1000 filisteus, remove portões, mas não domina seu impulso, é prisioneiro de si mesmo, caminhando para a morte. Sansão era impulsivo, ele não era proativo, ele era reativo. Agia com base nas suas emoções. Ele reagia e não liderava. Ele não pensava antes de agir. Deixa eu te dar uma palavra para esses dias, irmão. Não haja na emoção. Não leve o teu ministério no momento. Tome muito cuidado com isso, que nós possamos tomar muito cuidado com isso. Sansão, homem de Deus, que fretou com o pecado. O excesso de confiança fez Sansão pensar que era possível brincar com o pecado sem perder o controle. Sansão brincou de se arriscar. Sansão brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. Foi brincando de se arriscar que Sansão perdeu sua conexão com Deus. 3 verdades a gente aprende com o pecado. O pecado sempre levará para mais longe do que você pode ir. Segundo, o pecado sempre o retém mais tempo do que você gostaria. E terceiro, o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. O pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Sansão, um homem de Deus que não levou a sério a unção. Algumas verdades que a gente aprende sobre a unção que recebemos. Sansão usou a unção, mas não honrou a unção recebida. Sansão não usou a unção de forma responsável. Brincou com a unção. E brincar com a unção é profanar o sagrado. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. A visão é o ponto central de todo líder e de toda liderança. Tem uma visão clara. Abacuque vai dizer, escreve, pois, a visão, para que até quem passar correndo possa ler. É preciso haver coerência entre a unção recebida e a vida que vivemos. Sansão pensava que ainda tinha unção, quando, na verdade, Deus já havia saído de cena. Como eu disse antes, aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Eu queria deixar algumas... Eu sempre gosto de frases também, como eu sei que muitos aqui amam frases. Mas uma das frases que eu gostaria de deixar é cuidado com os seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas podem se transformar em ações. Cuidado com suas ações, porque elas podem se transformar em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles podem se transformar em caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele pode se transformar em seu destino. A gente precisa tomar muito cuidado. E eu não falo com alguém que queira demonstrar sabedoria, não. Eu falo com alguém que está aprendendo com os erros de outras pessoas. Eu sempre pergunto isso. Aonde eu não posso errar? Me diz o que eu estou errando. Eu sei que os pastores aqui, todo mundo está acostumado a fazer isso. Toda vez que eu prego, eu sempre pergunto para minha esposa como eu ministrei hoje. E eu sempre pergunto para algumas pessoas como foi a mensagem de hoje, independente se alguém aceitou a Cristo ou não, independente se a igreja saiu alegre ou não. Eu sempre pergunto como foi minha ministração. Quem não sabe dizer não aos seus instintos e desejos será sempre uma presa fácil diante das ciladas do inimigo. Não basta ser talentoso, é preciso ter domínio próprio. Quem confessa a tentação não confessa um pecado. Todo mundo já ouviu essa frase. Quem confessa uma fraqueza não confessa um fracasso. Quem confessa a tentação não confessa um pecado.
Quem confessa uma fraqueza, não confessa um fracasso. Silencie o seu corpo para ouvir suas palavras. Silencie a sua língua para ouvir os seus pensamentos. Silencie os seus pensamentos para ouvir o seu coração batendo. Silencie o seu coração para ouvir o seu espírito. E ao silenciar o seu espírito, você ouve o espírito dele. Ao silenciar o seu espírito, você ouve o espírito dele. Nós possamos dizer hoje que essa pandemia gerou em nós mais intimidade com Deus, que essa pandemia gerou em nós mais domínio próprio, que essa pandemia gerou em nós muito mais discernimento das coisas do que nós tínhamos antes dela começar. Que a perda de tantos homens, não para essa doença, mas porque se perderam ao longo do seu ministério, seja um tempo de reflexão para nós. Que possamos todos os dias pensar onde nós temos errado, onde nós temos errado no nosso ministério, onde nós temos errado no nosso chamado, onde a gente tem errado em alguma coisa. Que possamos todo o tempo entender que nós não somos absolutos. A única verdade absoluta que nós temos é aquela que nós carregamos. Nós possamos entender que nós não somos super-heróis, nem super-homens, e nem Mulher Maravilha, que nós somos feitos de carne e osso, que nós somos feitos de humanidade. E se Deus respeita a nossa humanidade, nós precisamos respeitar muito mais a humanidade dos outros e valorizar esse tema. E trazer pessoas de carne e osso para perto da gente. Que possamos refletir nesse tema. Que possamos entender que a gente pode aprender muito mais do que temos aprendido. Que nós possamos crescer ainda muito mais do que nós temos crescido. E que nós possamos valorizar também nossa família muito mais do que às vezes temos valorizado. Esses dias eu encontrei, e eu falo aqui com muita... Eu estou conversando com amigos, né? Então, mais fácil falar. Encontrei um pastor e ele estava passando muito mal. E ele me disse, e eu fui socorrer uma pessoa, acabei encontrando com ele no hospital. Falei, você é aqui, pastor antigo na cidade, você é aqui. Ele disse, eu não tenho... Eu precisei investir mais no ministério, eu esqueci muito mais de mim. Não me preocupei com o plano de saúde, não me preocupei com nada. Irmão, isso não é luxo. Sabe, que a gente possa se preocupar mais. Eu estou usando isso como exemplo para te falar. Se preocupe muito mais com a sua família. Se preocupe muito mais com o que você tem. Porque no final das contas, o que nos resta, a primeira igreja que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. Valorize isso. Se preocupe mais com o seu filho. Sabe? Entenda que o seu filho é algo fundamental. É parte do seu ministério. Se preocupe mais com o que você tem, com aquilo que Deus te deu. Porque no final de tudo, é isso que vai contar. Valorize as pessoas, ame mais. Sabe? Ame mais esse tempo. E entenda que estar aqui numa sexta-feira não é perda de tempo. Estar aqui numa sexta-feira é valorizar o tempo que nós temos. E entender que nós estamos sendo lapidados. Todos nós estamos crescendo. Eu falava no início da pandemia, quando nós começamos o PAP, em cima de uma preocupação. Como nós podemos falar com os amigos? Como nós podemos reunir todos os amigos no mesmo momento? A gente não podia ir um na casa do outro, a gente não tinha como ir na casa do outro. E a gente queria reunir os amigos, só reunir os amigos. E o PAP já vai fazer 1 ano e 1 mês quase. E eu agradeço a Deus por cada um que passou, que ministrou aqui. Cada pastor, cada líder, cada um que recebeu a palavra, cada pessoa que, por mais que não pôde assistir a mensagem naquele momento, ouviu a mensagem depois. Sabe? Foi impactado pelas revelações que Deus trouxe aos homens, tantos homens que ministraram. A minha gratidão a todos eles, ao apóstolo Joel Pereira, ao pastor Silmar Coelho, ao pastor Marcos Gregório, a todos esses homens, ao pastor José Gonçalves, ao pastor Paulo Lima, ao pastor Tiago, Bispo Laerte Lafayette, todos esses homens que ministraram aqui no PAP, pastores que talvez você nem lembre mais o nome, que foram tantas ministrações, mas que trouxeram para nós uma conscientização. Eu preciso mais de você do que eu imaginava.
Eu preciso me importar mais contigo do que eu acreditava. Eu preciso estar mais do teu lado do que eu podia imaginar. Esse é o sentimento do Papa. Estarmos juntos no momento da adversidade. Porque eu disse isso e termino. É no momento da crise, é no momento da adversidade, é no momento da escassez, é no tempo da escassez que quem tem revelação governa. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa casa. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida como está abençoando a mim, me fazendo corrigir rotas, me fazendo entender que eu preciso muito de você, meu irmão. Muito de você, minha irmã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Que palavra abençoada. Ore por nós aí para a gente encerrar também. Bem, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por esse dia, por estarmos reunidos aqui com amigos e assentados com amigos, Senhor. Podemos abrir o coração, podemos falar aquilo que está dentro, não aquilo que está aparente. Que possa abençoar, Senhor, cada ministério aqui. Senhor, que possamos sair desse momento, como nós temos ouvido tantos homens profetizando sobre essa nação, mais fortes do que, Senhor, quando entramos nessa pandemia. Que possa confortar o coração das pessoas, dos lares que perderam famílias, que perderam entes queridos, que perderam, Senhor, familiares. A minha oração nesse momento, Senhor, é englobando todas essas pessoas que talvez estejam com o coração enlutado, onde essa pandemia trouxe tristeza nos lares. Eu oro, Senhor, não só pelos pastores enfermos com Covid ou com qualquer outra doença, mas eu oro pela nação. Eu oro pelo estado do Rio de Janeiro, por todos os outros estados. Eu oro, Senhor, pela nação brasileira, para que tu possa curar a nossa nação, Senhor. Possa curar, Senhor, o nosso país. Senhor, que possamos declarar que realmente nós somos felizes, porque a nossa nação tem um Deus por seu auxílio. Senhor, abençoe cada pastor que talvez tenha vergonha de abrir e de falar que tem uma dificuldade, que tem uma necessidade. Abençoe cada um, que possamos, Senhor, juntos, entendermos que nós estamos caminhando, não para a imperfeição, mas caminhando para aquele que é perfeito. Muito obrigado por essa tarde, Deus. Muito obrigado por essa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.